Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão, e Salmão de Raabe gerou a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias, e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Zadoque. E Zadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 geração. Desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono,
fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Capítulo 2. Os magos do Oriente, ou 4 anos antes do ano Domini, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, ou príncipes de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Question: se são 3 as ofertas dos magos, supõe-se então serem 3 rei magos ou 3 caravanas destes magos. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo
que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando a seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. A volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Aquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Capítulo 3. João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora,
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, transportou-o o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Jesus na Galiléia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco,
e seu pai seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Capítulo 5. O Sermão da Montanha, as Beatitudes, ou Bem-aventuranças. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. O cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar ou mudar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus.
Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas aquele que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raça, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali, diante do altar, tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, ou meirinho, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta,
larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazes os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Capítulo 6. Continuação do Sermão da Montanha. Esmolas, oração e jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que, pensando que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedires. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. O tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo estará tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Capítulo 7. Continuação do Sermão da Montanha. O hábito de julgar os outros. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E porque repararás tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e, voltando, vos despedacem. A bondade de Deus. Pede, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, dá-lhe uma pedra? E pedindo-lhe peixe, dá-lhe uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas ou boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Quem entra no reino dos céus? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, semelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque está edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A autoridade de Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Capítulo 8. O leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou.
e levantou-se e os serviu. E chegada a tarde, trouxe-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Jesus apazigua a tempestade, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os endemoninhados gadarenos. E tendo chegado à outra margem, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos? E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoninhados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que retirasse do seu território. Capítulo 9. O paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para a outra margem, e chegou à cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si:
ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, ou os filhos da câmara nupcial, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe. Porque semelhante remendo rompe a veste, e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A cura da mulher que tinha fluxo de sangue. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, chefe ou governador, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos, que padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, o tocou na orla da sua veste, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus,
Chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. A cura de 2 cegos e um mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal ouviu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. A seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão dele, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Glória a Deus, amados em Cristo. Vemos nestes 9 capítulos de Mateus acerca do nascimento do nosso Messias, Jesus, Yuash, Yeshua HaMashiach, e também sobre o exemplo do batismo, tendo ele dado este exemplo para nós seguirmos, bem como toda a sua vida foi um exemplo para que nós possamos segui-lo. No capítulo 1, vemos a genealogia de Jesus, desde Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro babilônico, e do cativeiro babilônico até o seu nascimento, que foram 14, mais 14, seguida por 14 gerações, ao total 42 gerações. Fomos seguidos pela coragem de José, o padrasto de Jesus, que, estando desposado de Maria, quando soube que ela estava grávida, provindo do Espírito Santo, até então não sabia e tentou deixá-la, mas o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e o avisou acerca daquele mistério, que se cumpriu conforme a descrição dos livros proféticos, citado no verso 23. Quanto aos magos do Oriente,
aqueles viram a estrela de Jesus brilharem no céu e seguiram conforme o desejo e inspiração que o Deus vivo os incitava. A contradição de ser 3 reis magos. Portanto, no versículo 11, descreve que foram 3 ofertas que aqueles deixaram. Portanto, podem ser 3 reis ou 3 caravanas de reis, devido à consideração de que provavelmente cada um deles levou um tipo de oferta ao Rei dos Reis. E aquela estrela, creio eu, ser o simbolismo da estrela de Davi, pois, naturalmente, o brilho de uma estrela só é representado por número par, ou seja, o fecho de luz parte do centro e espalha-se para cima, para baixo, para o lado e para o outro, numa diagonal para outra diagonal. Número ímpar, portanto, somente através de efeitos especiais. E vemos que essa estrela é aquela que descreve o livro de Números, no capítulo 24, verso 17. De Israel surgirá um cetro, ou o Rei Jesus, e de Jacó se levantará uma estrela. Jesus é esta estrela, o simbolismo da estrela de Davi, para cumprir o mistério da nossa nação Brasil sair da Babilônia, pois fomos colonizados pela estrela símbolo do Anticristo, o pentagrama, que você pode conferir no livro de Atos, capítulo 7, verso 43. Pesquise no Google acerca da estrela do deus Renfã. Embora tenham muitos pesquisadores que estão colocando até a estrela de Davi na testa deste deus pagão. Creio eu que isto é astuta cilada do inimigo para tentar confundir os servos do Senhor. No versículo 15 do capítulo 2, a exclamação descrita nos profetas: do Egito chamei o meu filho. Assim como José era uma tipificação de Jesus no Antigo Testamento, do Egito foi chamado aquele governador que comprou toda a terra do Egito para Faraó. Jesus também esteve por lá e foi chamado, quando menino, para cumprir o seu propósito e comprar com teu sangue na cruz todas as almas para o Deus Pai, onde, após o milênio, entregará todo o governo a este Deus tremendo e maravilhoso. No versículo 3 do capítulo 3, na missão de João Batista, vemos um paralelo com a missão da Igreja Fiel neste deserto, Brasil Fiel. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Em Isaías 58, versos 12, vemos que serão restauradas as brechas antigas, ou antigamente assoladas, que é o que concorda com o capítulo 61, verso 4 daquele livro de Isaías, bem como o livro de Números em seu capítulo 26. O livro de Levítico em seu capítulo 26, verso 43, que descreve que é por causa dos sábados
que a terra é assolada. Jesus, porém, curava nos sábados, fazia o bem no sábado, para chocar contra os costumes farisaicos que socorriam os animais, mas não socorriam os homens. E nessa leitura vemos que nós, seres humanos, temos mais valor do que os lírios do campo, bem como os demais animais. É lícito fazer o bem no sábado, mesmo a gente guardando-o e santificando-o para o Senhor. No capítulo 3, verso 11, ainda a descrição: batizar com água para o arrependimento. Portanto, esse batismo é para limpar a eira. Eira no simbolismo da igreja. A eira, a vinha do Senhor. Portanto, a vinha é tanto Israel quanto a igreja. Ainda no verso 17, após Jesus ter sido batizado, a voz que falou do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Deus Pai se agradou do batismo de Jesus para nos dar exemplo, porque ele agradou sobremodo o Pai. No verso 4 do capítulo 4, na primeira tentação, onde o Satanás disse para Jesus transformar aquela pedra em pão, pois estava faminto, após 40 dias e 40 noites de jejum e oração no deserto, ele o declarou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, alimento saudável é para nós a palavra do Senhor. Na segunda tentação, levantou Jesus num ponto alto de Jerusalém, onde pediu para ele precipitar-se, pular dali, pois Satanás usou a palavra de Deus, descrita em Salmos 91, onde diz que Deus dará ordem aos anjos e ele sustentaria com a mão. Portanto, Jesus, declarando a palavra, também disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Contudo, subindo mais uma vez, levando-o a uma montanha bem alta, mostrou os reinos da terra e disse: tão somente me adore e te darei. Jesus expulsou Satanás de sua presença, declarando-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele te servirás ou darás culto. Portanto, vemos que em nosso deserto Brasil fiel, o pecado da idolatria tem se multiplicado. O povo dobrando o joelho a outro Deus que não é Deus. Mas, no tempo do Senhor, esta Babilônia cairá em nome de Jesus. No capítulo 5, verso 17, Jesus declara que não veio para mudar a lei, mas sim para cumpri-la. E este cumprimento tem sido feito até os nossos dias. Cada dia a palavra se cumprindo, para a honra, glória, louvor e toda ação de graça ser levada ao Pai. Dos versículos 17 a 24, as advertências do Senhor Jesus acerca do cumprimento da lei e dos profetas, declarando ainda que qualquer que chamar
um dos seus servos de lucro será réu do fogo do inferno. Então, tenhamos juízo em julgar um servo do Senhor. No capítulo 6, verso 7, o Senhor Jesus declara que não devemos usar de vãs repetições enquanto oramos. Devemos orar em espírito e em verdade, com coração aberto e sincero. Logo então, o Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e falou acerca do perdão, porque se nós perdoarmos a quem nos ofendeu, nosso Pai Celeste também nos perdoará. Se, porém, nós não perdoarmos a quem nos ofendeu, nosso Pai Celeste não nos perdoará. Portanto, vamos viver o amor e o perdão em obediência. Corrige. Vamos viver o amor em obediência à palavra do Senhor. No verso 21 deste capítulo 6, ainda a colocação do Senhor Jesus: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ainda a colocação acerca do olho e do tesouro no céu. Portanto, no verso 33, nos declara: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. No verso 13 do capítulo 7, a observância para entrarmos pela porta estreita, pois é largo o caminho que nos leva à perdição, e apertado o caminho que nos leva à vida. Dos versos 21 a 23 deste capítulo 7, Jesus adverte que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, pois nós conhecemos às vistas, mas o Pai conhece o coração do homem, e o Pai sabe da sinceridade do seu coração. No versículo 8 do capítulo 8, a descrição da fé do centurião, que, quando Jesus disse que ia até a casa dele, assim declarou: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Falando eu, eles cumprem, e o Senhor falando, os seus anjos cumprirão a sua ordem. Aí Jesus, admirado, disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vai, e como creste, seja feito. E naquela mesma hora, o criado do centurião foi sarado. No versículo 17 deste capítulo 8, a confirmação, porque Jesus, após curar a sogra do discípulo Pedro, e expulsar o demônio de vários enfermos que estavam ali naquela região, disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isto é o que descreve Isaías no capítulo 51. No versículo 27, após Jesus repreender aquela tempestade que o inimigo soprou para tentar impedir a missão de Jesus em libertar
os gadarenos, Jesus repreendeu a tempestade e veio grande bonança, e seus discípulos, assim admirados, declararam: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Portanto, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Criador, por ele foram feitas todas as coisas, porque ele é o primogênito da criação. Dos versículos 28 a 34 deste capítulo 8, vemos a libertação dos endemoniados gadarenos. E, após os donos dos porcos virem que levaram prejuízo naqueles 2.000 porcos, expulsaram Jesus dali. Portanto, os gadarenos seguiram por sua missão e evangelizaram a cidade de Decápole. Acerca de jejum, os discípulos de João interrogaram a Jesus, dizendo por que eles jejuavam, mas os discípulos de Jesus não. Jesus, contudo, falou: pode os filhos das bodas ficarem tristes enquanto está com eles o noivo? Portanto, Jesus, como noivo, alegrava os seus discípulos. Após a sua partida, aí sim se cumpriu o que está escrito: dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. No verso 21, ainda deste capítulo 9, vemos a descrição da fé daquela mulher que sofria por 12 anos da hemorragia. Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. O que aconteceu, sentindo Jesus, com aquele toque que saiu-lhe força, lhe saiu poder. Ainda nos versículos 37 e 38 deste capítulo 9, Jesus, falando acerca da seara. A seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Shalom Adonai, até breve. Que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Que
eternamente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro.